Muito boa tarde a você que acompanha a Infomania TV. Eu sou Marcos Mortari, está começando mais um Conexão Brasília com a análise política da semana. Hoje recebemos Marcelo Issa, que é cientista político, diretor da Pulso Público e também coordenador do movimento Transparência Partidária. Marcelo, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado por atender nosso convite. Eu que agradeço, Marcos. É um prazer poder conversar contigo e com os espectadores aqui do programa. Marcelo, a gente está chegando perto do Natal já e demorou para a agenda política começar a esfriar, né? Até hoje, até os 45 do segundo tempo, tinha jogo, tinha bola na área, todo mundo, até o goleiro estava indo cabecear, quer dizer, estava um movimento, um zum, o governo tentando a todo custo empurrar uma reforma da Previdência que ele não tinha voto. Ficou para o ano que vem, mas cada vez mais difícil conquistar esse apoio necessário. Qual é o cenário que vocês trabalham para a reforma da Previdência? Os senhores acreditam que existe vai existir clima para votar isso o ano que vem antes das eleições ou só em 2019? Melhor parar com esse sonho. Marcos, eu diria em primeiro lugar que não havia um jogo de fato rolando. Eu entendo que o governo sabia já de antemão que não teria condições efetivas de aprovar a reforma da Previdência neste ano, mas precisava manter o tema em pauta, precisava demonstrar que estava fazendo todo o possível para que isso de fato acontecesse. Se houvesse alguma manobra totalmente fora do previsto, uma boa vontade inesperada por parte dos congressistas e a reforma viesse a ser aprovada, tanto melhor. Mas eu entendo que havia bastante consciência de que as dificuldades eram quase intransponíveis, mas mesmo assim era preciso sinalizar que o governo estava muito empenhado nessa tarefa. Com relação ao ano que vem, eu entendo que vai ser muito difícil, para não dizer impossível, ou tão difícil quanto tem sido até este momento. Eu entendo que o governo errou quando privilegiou a aprovação da PEC do teto em detrimento da reforma da Previdência. Havia mais condições políticas de se fazer aquilo naquele momento. E é claro que todos os custos advindos das denúncias e do escândalo envolvendo a gravação do presidente certamente dificultaram os planos. O imponderável apareceu. Talvez algo mais consistente em termos de reforma da Previdência pudesse ter sido aprovado, mesmo com a adoção daquela estratégia de aprovação da PEC do teto e, na sequência, a reforma da Previdência. Mas naquela situação, você falou de aprovar primeiro a reforma da Previdência porque havia um clima um pouquinho mais favorável. Mas naquela condição também seria comprar a briga com os servidores públicos que o governo estava acenando contrariamente, né? O governo estava dando, na verdade, aumentos salariais, o governo estava passando por um momento também de ainda aquele questionamento forte de legitimidade, que continua até hoje, mas com menos força, mas naquele momento era bastante latente. Mesmo assim, você vê clima para uma votação dessa? Naquele momento o governo adotou uma estratégia que fazia muito sentido de trocar um pacote de austeridades mais imediato por um ajuste de longo prazo. E nesse sentido, naquele momento fazia bastante sentido que se procedesse dessa forma, em termos de estratégia política mesmo. Mas o imponderável aconteceu. Não era também um cisne negro, um raio em céu azul. A gravação do presidente ou o envolvimento mais direto dele na Lava Jato era relativamente previsível, né? Então, entendo que talvez tenha havido aí alguma falha de planejamento, mas analisar o passado sempre é mais fácil, né? Marcelo, além disso, a gente percebe que mesmo que a reforma da Previdência não entre em pauta do plenário, quer dizer, não entre em votação de fato, vai ser um tema que vai contaminar a agenda eleitoral, como já tem contaminado, né? Para você entender a situação da reforma da Previdência, precisa observar o cenário eleitoral, que é onde as peças estão se movimentando, mas sem a votação, como que o senhor imagina que vai se dar essa influência? Como que a reforma da Previdência vai, de fato, influenciar? O governo fica mais fraco sem a votação da Previdência? Qual vai ser a possibilidade do governo interferir nesse processo, ter um candidato próprio, enfim, os caminhos da oposição? Como que você vê tudo isso?
Olha, eu considero, inclusive, que essas movimentações no sentido de manter o tema em voga nas últimas semanas, nesses últimos períodos, tem a ver justamente com a pauta do ano que vem. Ou seja, é necessário que a discussão da reforma da Previdência esteja presente durante a campanha eleitoral e do ponto de vista nem tanto do governo, mas do campo governista ou da centro-direita, é importante que a população, o eleitorado em geral, tenha mais familiaridade com o tema e esteja mais inclinado a analisá-lo de uma maneira mais racional. Você diria que então seria uma preparação de uma guerra de narrativas, um pouco menos desfavorável ao lado que é Isso já vem apoiador da reforma ocorrendo, do Previdência. essa guerra de narrativas Sim. está colocada. O governo perdeu num primeiro momento, teve um esforço de comunicação bastante pouco eficiente há alguns meses atrás. Adotou uma estratégia muito mais interessante nos últimos períodos, de combate a privilégios e, inclusive, se contrapondo aos servidores públicos, a algumas parcelas do serviço público, de modo que, claro que isso também implica uma série de resistências e obstáculos difíceis de se transpor, porque o funcionalismo público joga um papel relevante e tem um lobby poderoso em Brasília e indica o resultado que se vê atualmente de uma contraofensiva do serviço público com, inclusive, publicidades recorrentes contra a reforma da Previdência, que o esforço do governo parece estar sendo mais bem sucedido desse ponto de vista. Mas, de novo, entendo que essa é uma preparação para essa guerra de narrativas. Pode haver, de parte do governo, alguma expectativa de que algum encaminhamento haja no ano que vem, mas pelas condições eleitorais, pela impopularidade da temática, pelos compromissos eleitorais dos parlamentares, dificilmente haverá alguma aprovação expressiva de alguma parcela expressiva da reforma no ano que vem. Talvez se aprove alguma medida mais conectada com o que se convencionou de chamar combate a privilégios, mas um pacote mais completo que envolva também idade mínima e forma de cálculo, tudo isso não deve avançar no ano que vem em função do período eleitoral. A gente percebe por algumas pesquisas, e até pesquisas que não são divulgadas, não são publicizadas, são pesquisas privadas, que a rejeição à reforma da Previdência tem caído um pouco na sociedade. Quer dizer, há alguma eficácia aí dessa estratégia do governo realmente nessa guerra de narrativas quando se concentra a questão do combate a privilégios. Você vê a possibilidade de algum candidato com chances reais de vitória nessas eleições empenhar, de fato, um discurso favorável a uma reforma da Previdência? Como vão se comportar os candidatos, pensando, mesmo fulanizando a coisa mesmo, Lula, Bolsonaro, o Geraldo Alckmin, talvez um Henrique Meirelles ou qualquer outsider que possa surgir também? Sim, eu considero que o eleitorado no ano que vem se pautará mais por uma análise, ou tenderá a se pautar menos pela emoção. Talvez dizer que se pautará por uma análise racional seja um tanto radical e exagerado, mas todas as consequências negativas de uma gestão fiscal irresponsável e das medidas de política econômica que foram adotadas, principalmente no governo da ex-presidente Dilma, devem fazer com que o eleitorado passe a analisar as propostas e as discussões de uma maneira um tanto menos emocional. Partindo dessa premissa, eu entendo que as candidaturas que estejam mais alinhadas ao campo governista ou à centro-direita, seja uma improvável candidatura do ministro Henrique Meirelles ou mesmo a candidatura do governador Geraldo Alckmin,
tenderão a tratar da reforma da Previdência numa linha muito parecida com a que o governo vem adotando, de combate a privilégios e de garantia para as próximas gerações de sustentabilidade do sistema. Essa narrativa tem se mostrado mais eficiente, conforme as pesquisas têm detectado e você acaba de mencionar. A candidatura do Jair Bolsonaro, do deputado Jair Bolsonaro, entendo que pouco deve avançar ou detalhar a discussão sobre reforma da Previdência. Não é um tema que tenha apelo ao eleitorado dele. É difícil para o candidato, o deputado pré-candidato Jair Bolsonaro se aprofundar ou tratar de questões econômicas. E a candidatura do ex-presidente Lula, de fato, fica num dilema, porque precisa do apoio dos servidores públicos, do funcionalismo público, e, ao mesmo tempo, precisa se contrapor à questão da reforma como um todo. Essa tem sido a narrativa de negar a necessidade da reforma, de buscar sustentar que não há déficit. E é uma posição complicada em função das evidências e dessa tendência mais racional, talvez se possa dizer, do eleitorado. Então, algum ajuste, alguma adaptação do discurso deve ser necessária, deve haver, e inclusive uma centralização do discurso, talvez, uma diminuição da radicalização que agora vem sendo adotada pelo ex-presidente Lula, porque ele está conversando com as bases que historicamente sustentaram a figura pública dele. Então, esse discurso mais radicalizado neste momento também tem endereço certo neste momento. Seria uma das esquerdas para depois marchar em direção ao centro. Exato. Então, assim, é um discurso um pouco mais radical à esquerda que deve ser mais redirecionado ao centro aí por volta do primeiro trimestre do ano que vem até o primeiro semestre, caso a candidatura se viabilize, caso se confirme. Qual vai ser a dimensão dessa marcha ao centro? O Lula vai chegar a sentar com o setor financeiro ou não vai chegar tanto essa marcha ao centro? Vai ter uma reedição de Carta para o Povo Brasileiro? Qual o cenário de vocês? Eu vejo que há um movimento um pouco mais à esquerda. De fato, ele precisará estar mais conectado com o campo da esquerda, mas a ambiguidade com que o ex-presidente Lula trata muitos assuntos deve dar a tônica, ou seja, ele é bastante habilidoso desse ponto de vista. Então, ao mesmo tempo em que ele seguirá denunciando o golpe, ele dirá que é preciso perdoar aqueles que foram às ruas para pedir o impeachment. Então, não vejo uma reedição de Carta aos Brasileiros, algo que possa fomentar críticas à esquerda, mas sim vejo o ex-presidente, talvez de uma maneira menos pública e mais nos bastidores, se reunindo com empresários e com o setor financeiro em busca de diminuir resistências, caso, é claro, a candidatura se viabilize e se mantenha bastante competitiva, como é o caso, porque, do contrário, as resistências a recebê-lo também serão grandes. E a disputa entre Geraldo Alckmin e Henrique Meirelles? Na última semana, vimos o ministro da Fazenda dar uma declaração um pouco acima do tom do que é convencional dos seus discursos, dizendo que Geraldo Alckmin não seria o candidato apoiado pelo governo por não entregar aí o que deveria em termos de apoio à reforma da Previdência. Nesse intervalo, Geraldo Alckmin virou presidente nacional do partido, conseguiu fechar a questão, que é mais um gesto simbólico quando não há punições, e ainda consegue o discurso de que o PSD nem isso, o partido do Meirelles, teria feito. E aí, como fica essa disputa? E sem reforma da Previdência, Meirelles teria chance de continuar a candidatura? O ministro Meirelles, inclusive, relativizou depois um pouco essa declaração. Ele
tem um desejo bastante grande e latente de sair candidato à presidência. Mas é um homem bastante racional e tem consciência de que seria uma aventura neste momento em função do que as pesquisas detectam. Mas continua dando sinais de interesse, né? Nas últimas entrevistas. Continua dando sinais, talvez porque tenha bastante vontade e uma expectativa de que a economia alavanque uma candidatura dele. Mas eu vejo que mesmo que a economia realmente cresça acima do esperado no ano que vem, o envolvimento, ou ainda que indireto, do ministro Meirelles nos negócios da empresa JBS ou do grupo JF dificultam muito o lançamento de uma candidatura do ministro. A população está muito sensível às questões envolvendo a Operação Lava Jato, à exceção daquilo que tange ao ex-presidente Lula. É óbvio que teve um efeito, mas no caso dele a resistência a esse alcance parece ser maior. Com relação à disputa do ministro Meirelles com o governador Geraldo Alckmin, eu vejo que a estrutura mesmo do partido do governador em relação à estrutura do partido do ministro, dentro do qual ele próprio não tem tanto apoio e não há consenso a respeito do nome dele, assim como não há dentro do PSDB, mas há uma sinalização de que alguma pacificação tem começado a se conformar em torno do nome do ministro, do governador, fazem com que a candidatura de Geraldo Alckmin seja, de fato, a que tem hoje mais condições de impulsionar um candidato à presidência. O PSDB tem aí presença nacional, é um partido que tem polarizado as eleições nos últimos 20 anos e que pode, de maneira muito mais consistente até, defender a agenda de reformas implementada pelo governo Michel Temer, que o próprio governo Michel Temer, porque essa agenda é a agenda, inclusive no imaginário da população, muito mais associada ao PSDB que ao PMDB. Então, o governador Geraldo Alckmin já faz movimentos, e boa parte deles com algumas sinalizações de sucesso, de êxito, no sentido de compor uma aliança de partidos em torno do nome dele, porque toda essa infraestrutura eleitoral e partidária não desaparece de uma hora para outra, né? São 20 anos de polarização. Nos últimos, de 94 a 2014, quer dizer, você sempre teve PT e PSDB concentrando no primeiro turno mais de 75% dos votos, à exceção do ano de 2002, quando ainda houve uma concentração muito grande, uma polarização muito grande, aí na casa de 69%. Eu entendo que o desgaste desses dois partidos nos últimos anos deve nos levar, mantida a candidatura do ex-presidente Lula, a um cenário parecido ou talvez mais semelhante com 2002, com uma concentração menor dos votos nesses dois partidos, mas com uma tendência de ainda vermos PT e PSDB no segundo turno. Alckmin é uma candidatura que começa já a se consolidar, tem a possibilidade de outro nome surgir. Quais que são os riscos da própria candidatura do Alckmin? Tem muita gente apontando pesquisas, se não subir nas pesquisas, a rejeição no Nordeste, como que vai reverter isso, enfim. Talvez seja um pouco cedo para dizer. Se não houver, de fato, um crescimento mais expressivo do nome do governador Geraldo Alckmin até o primeiro trimestre, ao final do primeiro trimestre do ano que vem, realmente alguma alternativa deve começar a se construir no campo da centro-direita. Mas, por enquanto, eu entendo que os atores políticos e os próprios partidos têm plena consciência de que é necessário
conceder alguma infraestrutura mais adequada para que esse processo ocorra. É claro que haverá uma série de negociações para a conformação dessa conjuntura. O governador é um homem muito habilidoso nesse tipo de construção. Ele certamente precisará de um vice nordestino e talvez o nome mais interessante neste momento seja do prefeito de Salvador, ACM Neto. Mas eu diria que o maior risco de uma campanha do governador Geraldo Alckmin seja justamente a gestão do PSDB, ou seja, o tratamento que o partido vem dando aos sucessivos envolvimentos de membros do partido em escândalos bastante difíceis de serem contraditados, especialmente o caso do senador Aécio Neves, que até pouco tempo atrás era presidente do partido. Porque é muito difícil o PSDB se apresentar como um partido mais ético ou mais comprometido com a questão ética que o PT, quando trata o seu principal dirigente ou um dos principais dirigentes da mesma forma que o PT manejou ou vem manejando a questão do ex-presidente Lula. Não houve grandes diferenças. O senador Aécio Neves se afastou do comando da sigla, mas ainda mantém muita influência na estrutura partidária e não houve nenhum movimento interno do partido no sentido de aplicar alguma sanção, alguma reprimenda, eventualmente até retirá-lo da agremiação. E da parte do governador Geraldo Alckmin também os movimentos até agora têm sido bastante tímidos no sentido de se contrapor a esse tipo de prática ou a presença desse tipo de companheiro dentro da sigla, de modo que talvez esse seja o maior risco da campanha. Eu gostaria de mudar um pouquinho nesse tempo que sobra para a gente, tocar um pouco na questão da reforma política, que é um tema que te agrada também, que vai ter uma influência muito grande nessa eleição. Por mais que não tenham sido mudanças profundas, são mudanças que mexem com as estratégias dos partidos e dos candidatos. Primeiro, o que muda, não do ponto de vista das regras, mas o que muda do ponto de vista da estratégia, da prática. Quer dizer, a gente tem financiamento privado excluído novamente, no que se trata de financiamento empresarial. A questão das coligações já começa a ter uma sinalização aí, da cláusula de barreira também, e como isso vai mexer com a estratégia tanto dos partidos como dos candidatos indivíduos nesse processo. Sim. É muito curioso verificar que nós, historicamente, no Brasil, desde a redemocratização, adotamos um sistema de financiamento de campanha que nos coloca numa conjuntura quase inversa à que é adotada quando se trata de financiamento nas democracias mais consolidadas. Ou seja, aqui nós, historicamente, desde a redemocratização, temos alguns poucos possíveis financiadores sendo demandados por milhares de candidatos, ao passo que nas democracias mais consolidadas há milhares de possíveis financiadores sendo demandados por poucos ou menos candidatos. Ao que tudo indica, nós começaremos a caminhar para um modelo de financiamento mais próximo desse financiamento por pessoa física, desse financiamento mais orgânico desse ponto de vista. Nessas eleições talvez haja um movimento que se coloque nesse sentido. A possibilidade de um financiamento antecipado via crowdfunding que foi aprovada na reforma eleitoral do segundo semestre pode, de fato, favorecer isso, mas, por outro lado, o grosso mesmo do financiamento seguirá advindo de um fundo público, seja o fundo partidário, seja o fundo eleitoral, e concentrando entre a cúpula da direção partidária a determinação de destino desses recursos, de modo que a pré-seleção que os partidos fazem dos candidatos fica ainda mais difícil de ser superada por
outsiders ou por candidatos que tenham pautas menos conectadas com as direções partidárias e mais conectadas com a sociedade. Então, esse é um problema, eu diria, da reforma eleitoral. E, nesse sentido, diria também que é muito importante que a sociedade se mobilize para que os partidos estabeleçam critérios mais transparentes de distribuição desses recursos. Essa é uma pauta que pode mobilizar, inclusive, os filiados, os pré-candidatos. Quem está tentando ingressar, né, na política. Quem está tentando ingressar na política. E, além disso, ou na mesma linha, a democracia interna, o fomento de regras que criem mais vida, mais oxigenação, mais renovação dentro das siglas, porque no Brasil os partidos fazem essa mediação entre a sociedade e o poder político, nós não permitimos a candidatura independente, então é fundamental que essa discussão venha à tona. Eu entendo que ela já está emergindo e, durante o período eleitoral, certamente nós veremos esse debate com mais força. O fato de a reforma ter sido feita pela metade, principalmente no que diz respeito aos partidos, quer dizer, ao ingresso de novas figuras, a possibilidade de distribuição dos recursos de forma mais democrática, a questão de prévias, democracia nos partidos, de modo geral, faz com que a reforma tenha sido algum retrocesso nesse sentido? Ela avançou no que diz respeito à instituição, principalmente da cláusula de desempenho e da proibição de coligações em eleições proporcionais, o que também contribui para diminuir esse cenário que eu descrevi de milhares de candidaturas. Mas, por outro lado, ela talvez tenha retrocedido quando criou um fundo sem estabelecer regras de distribuição desses recursos. Porque o fundo partidário, ainda que de maneira incipiente, estabelece quais são as destinações que os recursos devem ter dentro do partido. Porque, veja, nós estamos tratando de recurso público. Então, é necessário que se saiba de antemão como esses recursos serão empregados, ainda que se possa garantir alguma discricionariedade, mas não é admissível que se estabeleça uma permissividade absoluta para o emprego de recurso público. E, além disso, com o incremento desses recursos, se faz necessário que os partidos sofram um choque de transparência, porque hoje o financiamento partidário é, de fato, um tema muito obscuro, muito difícil identificar com clareza, com precisão, o destino dos recursos destinados aos partidos políticos. Marcelo, uma última questão para fechar. Eu queria caminhar para o cenário eleitoral envolvendo o Congresso. A taxa de renovação na Câmara costuma ser alta, mas o perfil dos parlamentares se mantém em uma certa constante, né? A gente se foca muito na eleição presidencial, nas figuras dos presidentes que podem ser eleitos, mas eu queria tocar um pouco nessa questão da circunstância, que de fato é algo que impede muitas... É um mecanismo de controle até do próprio presidencialismo, né? O presidente não pode fazer o que ele quer dizer, ele precisa conquistar uma maioria no Congresso e tudo mais. Como você vai observar o papel do Congresso, que vem fortalecido num processo de impeachment, agora também conseguindo se reorganizar para enfrentamento do judiciário em questões como o próprio Lava Jato, investigações, enfim. Qual que vai ser o papel do Congresso na próxima legislatura, depois das eleições? Como que vai ser esse processo? Como você disse, Marcos, de fato, o nosso Congresso, comparativamente em termos internacionais, apresenta taxas de renovação absoluta relativamente altas, mas é uma renovação pouco orgânica ou de baixa qualidade, porque até há quem brinque, não é bem uma brincadeira, dizendo ou criando um neologismo a respeito da filiocracia, né? Há muitas conexões familiares entre os nossos congressistas.
ademais do próprio perfil bastante semelhante que vem prevalecendo na composição do Congresso nos últimos anos. Eu vejo que a classe política como um todo vem se fortalecendo de 6 meses, talvez um pouco mais de 8 meses para cá, em relação ao desgaste que sofreu com a Operação Lava Jato. Alguns elementos contribuem para esse fortalecimento. O julgamento da chapa Dilma Temer, o julgamento do senador Aécio Neves no Senado. Teve os casos do Renan Calheiros lá atrás também, né? O caso do Renan Calheiros, a troca de comando na Polícia Federal, as divergências entre as turmas do Supremo, que antes adotava uma linha mais coesa e menos favorável à classe política, o que fica bastante explícito quando se pensa na revisão ou na possibilidade de revisão do entendimento de possibilidade de prisão em segunda instância. Então, eu vejo que a questão da Lava Jato, não o apelo dela junto ao eleitorado, mas as ameaças concretas que a operação poderia trazer para a classe política, vem diminuindo com o passar do tempo e é claro que a classe política tem consciência disso. Em que pese o apelo junto ao eleitorado possa continuar muito grande, essa conjuntura faz com que seja mais possível para a classe política adotar estratégias de superação dessa possível resistência. De modo que, sim, nós devemos ver alguma renovação, até inclusive em termos de perfil dos nossos parlamentares no ano que vem, mas não vejo uma renovação tão significativa assim em termos de cadeiras ocupadas, ou seja, se esse movimento vier de fato ocorrer, eu acredito que acontecerá, será relativamente restrito a um percentual baixo das 513 cadeiras da Câmara, 81 do Senado. E o que isso significaria em termos de resultados de política pública? Talvez haja uma parcela da Câmara e do Senado que busque adotar práticas mais inovadoras ou conectadas com as demandas da sociedade, composta por pessoas com menos vivência política e institucional. Eu entendo que essa novidade deve ser a mais marcante, mas ainda assim muito dividida entre uma orientação ideológica e de visão de políticas públicas mais conservadora e outra mais progressista, se é que podemos chamar dessa forma. Então, desse conjunto de novidade efetiva, deve haver, que no meu modo de ver não deve ser grande, haverá uma divisão bastante marcada e aí talvez metade para cada lado, de composição de parlamentares mais alinhados a uma visão mais conservadora, até em termos de costumes, e outra mais progressista, mais libertária do ponto de vista de políticas públicas, de costumes, o que no frigir dos ovos deve dar um direcionamento para a Câmara e para o Congresso um pouco mais para o campo da centro-esquerda, porque o perfil atual já é bastante conservador, mas ainda assim de uma maneira muito sutil, muito pouco intensa, pouco expressiva. Entendi. Marcelo, muito obrigado por ter dado essa explicação, toda essa aula aí num cenário tão nebuloso que a gente está vivendo nesse momento. Fica até o convite para voltar mais vezes aqui no nosso programa, na medida que evolui esse quadro eleitoral. Okay. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Lembrando que hoje, mais tarde, tem uma entrevista com o deputado Silvio Torres, do PSDB, que também vem aqui no nosso estúdio gravar. Gravar não, é ao vivo a entrevista, né? A partir das 5h30. Também vai estar presente o analista político Ricardo Ribeiro, da MCM Consultores. Você que nos acompanhou nesse programa, muito obrigado e esperamos contar com a sua audiência aí no programa que vem na sequência também. Até lá!